Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, dia da gente falar um pouco mais sobre macroeconomia e hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho de macroeconomia global também para responder a dúvida da nossa seguidora lá do Instagram que perguntou por que é necessário investir no exterior. Então vamos lá, depois da vinheta a gente já começa. Curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente já começa. A primeira coisa que precisa ficar claro para vocês, pessoal, é que o que a gente vai falar aqui talvez pode parecer depreciar o Brasil, mas o Brasil ele traz inúmeras oportunidades. Só que da mesma forma que a gente tem empresas na bolsa que elas são cíclicas, você também tem países que são cíclicos, né? E por que eu estou falando isso? Porque o Brasil, se você parar para olhar as maiores empresas do Brasil, as duas principais em termos de valor de mercado, de receita, de geração de impostos também seriam a Petrobras e a Vale. Tá? E o que a Petrobras e a Vale fazem? A Petrobras ela explora petróleo e vende petróleo. E a Vale explora minério e vende minério, principalmente para o exterior, no caso da Vale. Então, o que significa? Como é que fica o resultado dessas empresas? O preço do minério sobe, chega a $200, a Vale tem um lucro recorde, a ação bate lá 110, 115 reais. O preço do minério cai, a Vale chegou lá a R$ 8 em 2015. Claro que tem muito mais coisa, isso é simplista demais, mas o que a gente quer mostrar é que as empresas dependem do ciclo. Tá? Então tem outras empresas muito grandes que são empresas de commodities no Brasil. Eu poderia citar a Suzano, por exemplo, que aí pega a parte de celulose. Eu poderia pegar a Raízen, por exemplo, que a gente está falando de etanol e açúcar, que também é uma empresa gigante que existe. Quem sabe até pegar a controladora dela, Cosan, por exemplo. Né? A gente pode pegar outras empresas aí que não é exatamente exportadora de matéria-prima commodity como a VEG, mas é uma exportadora de produto acabado. E aí ela também depende talvez de um dólar mais alto. Então, o que acontece é o seguinte, tirando os bancos no Brasil e talvez a Redditor, que tenha um valor de mercado maior, a gente e a Ambev também, a gente vai ver que a maior parte das empresas do Brasil elas são cíclicas. Tá? Então, tirando aí banco, Redditor, talvez, né, Ambev e sei lá, B3, talvez, você vai ter só empresas cíclicas, né, dentre as principais do Brasil. Por quê? Porque o Brasil até hoje é um exportador de commodities. Né? E aí o que a gente acaba tendo quando a gente vê Brasil? A gente tem um PIB nos últimos 25 anos, para a gente ficar político, para ninguém ficar achando que é isso, que é aquilo e etc. Dessa forma aqui. Tá? Então a gente tem um PIB que fica subindo e descendo. Olha quantas retrações o Brasil tem, né? E quando são duas seguidas, aí já vira recessão, né? Então o Brasil teve aqui uma recessão técnica aqui, uma recessão técnica aqui, uma recessão técnica aqui, uma super recessão técnica aqui, uma recessão aqui do Covid e assim por diante. Então, esses são pontos que são importantes. Enquanto isso, no restante, não, o Brasil cresceu. Então, quando é que a Bolsa Brasileira cresceu muito? Nesse período daqui, ó, de 2003 a 2018. Tá? Por quê? Porque o Brasil conseguiu manter o PIB positivo por um tempão. Né? Quando é que a Bolsa cresceu bem? Aqui de 2016 a 2019. O Brasil também conseguiu manter um pouquinho. Né? Então, esse é o ponto. Aqui também a gente poderia ter crescido se tivesse sido um pouco mais duradouro e se isso aqui não tivesse em tendência de queda, porque a Bolsa também antecipa o futuro. Né? Então, esse é um ponto. Se a gente pegar ele anual, a gente vê exatamente a relação crítica, a relação cíclica que existe no Brasil. Olha como é que é o Brasil, né? Aí tem esse período aqui que foi o período que a bolsa subiu pra caramba. Por quê? Porque aqui o Brasil conseguiu não ser cíclico, né? E agora o Brasil volta aqui a ser cíclico.
né? Só que chegando a patamares maiores aqui que são baixos ainda, né? Aí aqui vem o Covid e aqui sobe. E aí vamos comparar com os Estados Unidos, o que acontece com os Estados Unidos nesse período. E aqui a gente está falando de taxa de retorno, né? Então, olha só os Estados Unidos nos últimos 25 anos, como ele tem apenas duas recessões técnicas, né? Ele tem aqui crise do subprime, que todos os países do mundo tiveram, e Covid, que todos os países do mundo tiveram. Se não, o máximo que ele fica é um trimestre abaixo. Mesmo na crise lá da bolha das .com em 2000, ele teve dois aqui, mas não foram dois seguidos, por exemplo. Então, esse aqui é um ponto que dá muito mais segurança de você investir nos Estados Unidos. Por outro lado, o Brasil é um país excepcional para aquela pessoa que sabe trincar os dentes, botar a faca nos dentes e pegar o pior dos momentos. Poucas são as pessoas que conseguem fazer isso. Tá? A maioria das pessoas desiste no meio do caminho. Então, isso aqui é os Estados Unidos. Quando a gente bota no anualizado, aquelas recessões, aquelas retraçõezinhas de um trimestre, elas somem. E fica somente aqui, subprime e Covid, certo? E além disso, a gente tem aqui um número que é muito mais constante ao longo do tempo. Então, Estados Unidos, a gente sabe que na perpetuidade ele fica com o PIB ali entre 1,5% e 4,5% mais ou menos. Tá? Então, para a gente conseguir isso, é muito fácil para a gente precificar, ele acaba sendo constante. E isso impacta naqueles resultados que a gente vê. Né? Por que a Bolsa dos Estados Unidos às vezes parece que só sobe, né, o tempo todo? Então, vou até pegar um ETF aqui, que é o IVV, por exemplo, e vou botar aqui o máximo para a gente dar uma olhada. Olha só, ele parece que só sobe. Ah, ele não teve problema. O IVV é exatamente o IVVB, só que em dólar, né, lá nos Estados Unidos, negociado nos Estados Unidos. Então a gente vai ver aqui, teve um período que ele não subiu? Teve, né, quando a bolsa aqui ficou barata, lá nos Estados Unidos. E agora a gente tem aqui um período muito grande. O que pode acontecer nesse patamar de preço aqui? Sei lá, talvez ele ficar 3 ou 4 anos parado aqui, igual aconteceu, ou 5 ou 6 anos parado, por exemplo, e depois ele volta a subir. Dificilmente vai acontecer o que acontece no Brasil, que às vezes ele cai aqui 70%, por exemplo. Né? Isso aqui, se você olhar aqui, ó, caiu 40%, por exemplo. Se pegar o Covid aqui, caiu 25%, se eu não me engano. Tá? Mas é muito difícil você pegar Estados Unidos e cair 70% exatamente por causa daquela questão da economia. Ele consegue se livrar das crises muito rápido porque a estrutura dele não é burocrática. Tá? E também porque os produtos deles não são cíclicos, né? Não dependem do preço do minério, do preço do petróleo, eles dependem de oferta e de procura. Tá? Então esse é um ponto. Segundo ponto que eu acredito que é importante para você considerar quando você for investir no exterior é exatamente a inflação. Né? Porque a inflação é perda de poder de compra, então é importante você pensar que você tem uma reserva em moeda forte. E aí a gente pega aqui no Brasil também, últimos 25 anos, para a gente não ficar falando que o político A é isso, político B é aquilo, coisa do gênero. Tá? Se a gente pegar aqui uma média desses últimos 25 anos, a gente vê lá a previsão do Banco Central de chegar a inflação a uma meta de 3,5%, e a gente vê que raríssimas as vezes que o Brasil conseguiu uma meta de 3,5%, que deveria ficar mais ou menos por aqui, né? Porque ali em cima é o 5%, seria alguma coisa por aqui. Olha, pouquíssimas são as vezes que o Brasil conseguiu bater essa meta de 3,5%. O que é mais normal? Mais normal é o Brasil ficar exatamente aqui em cima, né? Entre 4% e aqui mais ou menos, e 8%, agora está um pouco acima, a gente vai ver que os Estados Unidos está acima também, mas o normal do Brasil vai ter entre 4% e 8%. Passar de 5% é normalíssimo no Brasil, acontece o tempo inteiro. Agora, ele passou já 1, 2, 3, 4 vezes de 10% nos últimos 25 anos. Quer dizer, a inflação se perdeu aí 4 vezes em 25 anos.
né? Então, quer dizer, cada uma dessas perdas, entre aspas, imagina que significa a população ficando mais pobre, a moeda se desvalorizando, a gente vê uma perda do poder de compra, a gente tem um arrocho salarial e etc, e etc. Tá? Enquanto isso, os Estados Unidos, é claro que ele não é imune a crises, né? Agora, por exemplo, ele está com a maior inflação dos últimos 25 anos. Tá? Mas é uma inflação de 6% aqui. Ele já bateu mais de 5% mais uma vez. 10% nem pensar, igual o Brasil. Então a moeda é muito mais forte. Ela perde muito menos valor no tempo, embora nesse momento ela esteja perdendo valor no tempo. Tá? Quando a gente pensa na meta dos Estados Unidos de 2% da inflação, a gente vê que grande parte do período ele fica realmente abaixo desses 2%. Tá? Diferente do Brasil, que bota uma meta que dificilmente ele atinge sempre. Então, é uma quantidade de indicadores, quando a gente pensa no macro, que faz com que eu fale assim, cara, igual eu não quero investir só em uma small cap, entendeu? Vamos imaginar, por exemplo, você acha a Ferbasa legal, que é uma empresa cíclica, ou Unipar legal? Pô, acho bacana. Agora, você botaria todo o teu dinheiro na Ferbasa ou na Unipar? Já é outra pergunta. Entendeu? Você acha o Brasil bacana? Acho. Você acha que o Brasil tá barato? Acho também. Mas se colocaria 100% do teu dinheiro no Brasil, eu já acho difícil. É a mesma resposta. Tá? Quando você compara ações e quando você compara países também. E aí, a gente tem uma outra questão quando a gente entra no micro, quando a gente entra nas empresas, tá? E só para vocês terem uma noção aqui, para vocês entenderem por que eu escolhi as empresas que eu vou entrar agora aqui, que a gente vai falar. Esse aqui é o IVV, né, que é o ETF que a gente falou, que a gente mostrou o gráfico ali atrás. E quando você olha o IVV, a gente vê que nos Estados Unidos tecnologia é 35%. Tá? Financeiro, por exemplo, que seriam os bancos aqui no Brasil, seria altíssimo, lá é 13%. E essa questão de empresas industriais ou materiais básicos são mínimos, né, nos Estados Unidos. A gente vê que está muito mais focado em tecnologia, consumo financeiro e alguma coisa de healthcare também. Isso aqui vai bater aí quase 75%, se é que não passa de 75%. Quais são as principais empresas? Microsoft, Apple, a Amazon, tá? Essa Alphabet é o Google e a Tesla, tá? A Alphabet, se você somar as duas aqui, você vai ver que o Google, inclusive, passa aqui a Amazon, 2,22 mais 2,09, são duas classes de ações. E essa meta aqui, para quem não está lembrado, é o Facebook novo, né? Então, vamos dar uma olhada em algumas dessas ações aqui, tá? Primeiro eu vou pegar aqui a Apple, né? E aí na Apple, a gente consegue ver aqui uma situação que é interessante da gente ver, que é o outro motivo que me faz investir no exterior. Quando você vai aqui nas principais empresas, né, os 9 meses encerrados aqui em junho de 2020, por exemplo, esse é o último, mas não vai fazer diferença nenhuma porque eu quero mostrar, é o seguinte, você vai ver que a quantidade de vendas na América é 116 bilhões de dólares aqui. E o total de vendas da Apple é 282 bilhões. Então, enquanto as empresas brasileiras elas ficam restritas ao Brasil, né, uma empresa, sei lá, igual a Lide, por exemplo, que vende celular da Apple, ela é uma empresa que vende só no Brasil. Toda a receita dela depende do Brasil. Quer dizer, então o máximo de crescimento que ela pode ter é todo o mercado endereçável de celular no Brasil. A Apple não. Ela já tem mercado no mundo inteiro. Tanto que Américas é menos do que a metade. Tá? Aí a gente passa, por exemplo, para Microsoft. Né? E aí a gente passa aqui para a Microsoft, eles colocam o resultado deles em próprio Excel, em Word, etc. Até para, né, por causa da própria empresa, né, como ela é. E aí a gente vê aqui, né? A gente vê outra coisa, ela também tem no mundo inteiro, ela não está abrindo aqui esses números, pelo menos eu não encontrei, mas quando a gente pega aqui os números, a gente percebe como eles conseguiram crescer quando a gente olha aqui lucro líquido, né? Então a gente tem aqui 5 bilhões, aí passa para 5.900, ó.
quando a gente vai passando aqui o tempo, olha só, hoje em dia a gente já está falando de 15 bilhões de lucro líquido em cada trimestre. Esse tipo de crescimento é difícil a gente conseguir encontrar aqui no Brasil, tá? E vamos dar uma olhada aqui, return of cash to shareholders é outra coisa importante também, que é o retorno em dinheiro para os acionistas. O retorno para os acionistas, ele vem de dividendos e vem de recompra de ações. E a gente vê aqui que ao longo dos últimos 10 anos, a empresa aumentou o dividendo por ação de 52 centavos para 2,04, mas o total de dividendos são de 4,5 bilhões para 15,4. Uma pessoa que é atenta vai descobrir que esse número aqui é quase 4 vezes esse. Só que esse número 4,5, se eu multiplicar por 4, dá 18 bilhões, aqui é só 15,4. Esse é o poder de programas de recompras sucessivos ao longo do tempo. Então, quando você vai olhar aqui no ano de 2020, 2019, por exemplo, você vê que a empresa gastou mais dinheiro recomprando suas ações do que distribuindo aos acionistas, porque isso traz um efeito de juros compostos enorme no longo prazo. E essa é uma prática que é mais normal nos Estados Unidos também e faz esse dividendo aqui disparar, ele crescer muito ao longo do tempo e ajuda as empresas a virarem Dividend Kings ou Dividend Aristocrats, né, que fica 25 anos e 50 anos crescendo o dividendo sempre. Se você olhar aqui nos últimos 10 anos, a empresa cresceu todos os anos. Eu duvido que você encontre alguma empresa no Brasil que tenha crescido o dividendo nos últimos 15 anos, por exemplo, tá? Porque eu já pesquisei isso e não tem nenhuma. Bom, e aí a gente pode passar, por exemplo, eu não quis pegar a Amazon e nem o Google porque eles são muito parecidos, eu acho que são empresas que vendem serviço, vocês sabem que eles estão ao longo do mundo todo também e estão com um crescimento forte. Então eu peguei a Tesla, né? E a Tesla, eu quero pegar a questão da participação de mercado que ela tem. A empresa tem aqui, olha só, nos Estados Unidos e no Canadá hoje ela tem cerca de 2% de participação de mercado de carros. Na Europa e na China, em torno de 1,2%, alguma coisa nesse sentido aqui que a gente consegue ver. E a gente percebe aqui que isso está crescendo muito mais forte nesses últimos trimestres. Então, a empresa ela precisa do quê? Ela precisa ter mais aceitação e precisa ter fábricas para produzir. E a gente vê que a empresa já tem aqui 2 fábricas em construção, uma em Berlim e uma no Texas, além de ter outras aqui em desenvolvimento. Tá? Então tem aqui ainda a de se decidir onde elas vão ser. Então a empresa vai aumentando a capacidade produtiva dela ao longo do tempo. Claro que pode dar muito problema, mas a empresa, por enquanto, tem conseguido lidar bem com essas situações. Outra questão aqui que é legal da gente ver é a questão do lucro, né? Era uma empresa que até 2, 3 anos atrás ela não tinha lucro, então hoje a gente consegue ver aqui, ó, que o lucro líquido atribuível aos acionistas, ele bate aqui 331 milhões, 270, 438, 1 bilhão 142 e 1 bilhão 618 milhões de dólares. Então, a empresa cresce aqui ao longo dos trimestres aqui, olha só, isso tudo por trimestre. Então, a gente vê um crescimento bastante forte e também ao longo do mundo. Por que eu mostrei essa questão do micro aqui em 3 empresas? Para mostrar que as empresas principais dos Estados Unidos, elas crescem a taxas muito rápidas, diferente das principais empresas no Brasil que costumam ser cíclicas ou são grandes bancos que crescem 5%, 6% ao ano, tá? Então isso acaba afetando o índice, né? O índice do Brasil tem um potencial de alta menor em termos dos Estados Unidos. E o outro ponto é que eles estão, bem ou mal, tomando o mercado do mundo todo. Então talvez uma empresa, né? Uma empresa como essa, talvez a Tesla no futuro, vai acabar roubando o mercado de uma empresa que monta, por exemplo, e faz o carro aqui no Brasil. Tá? Talvez a Microsoft está roubando o mercado de uma outra empresa que poderia ter surgido aqui no Brasil, por exemplo.
né? Ou a Apple, por exemplo. Então, a gente tem essa situação que essas grandes empresas americanas, e não é só americanas não, da Europa e de países que estão à frente, que estão fazendo esse desenvolvimento tecnológico, e a gente pode falar Holanda, Irlanda, Suécia, Israel e muitos outros, tá? Para a gente não ficar só Estados Unidos, são países que estão tomando mercado no restante do mundo. Então, nesse momento que a gente está vendo a quarta revolução industrial e que o Brasil ainda está atrasado pra caramba, eu não acho ruim e acho até mandatório que a pessoa faça investimentos também no exterior. Pelo menos ali alguma coisa, entre 15% e 25% da tua carteira precisa ir no exterior e não é necessariamente Estados Unidos. Tá? Usa isso para diversificar a tua carteira. Cara, tem a ver um pouco com o próximo ano, que é um ano de eleição, isso aqui até tem, mas eu não gostaria que em 2023 você trouxesse de volta tudo para o Brasil, porque aí você começa a fazer trade. Né? O ideal é que você tenha realmente uma alocação lá no exterior também, da mesma forma que as empresas começaram a ter receita no exterior. O exterior delas é o exterior dos Estados Unidos. Então, da mesma forma que a Apple começou a ter receita fora dos Estados Unidos e hoje 60% da receita é de outros países, a gente também pode ter receita e ter valorização de ações no exterior. Vamos começar com esse 15% a 25% e talvez no futuro possa ser maior do que isso. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Lembrando que a gente fez uma live interessante sobre essa questão de investir no exterior no último dia 18. Dia 23 eu convido a vocês a assistirem uma live, porque surgiu muitas dúvidas sobre como abrir uma conta no exterior, então eu consegui trazer o pessoal da Stake aqui, eles vão mostrar como é que faz, é bastante simples para a gente fazer, para abrir uma conta no exterior. Eu mesmo abri uma conta lá na Stake para ver como é que era, transferir. Cara, sem brincadeira, eu fiz isso depois do banho. Tá? E lembrando também que a gente está hoje na Black Friday do nosso Dica Internacional, que tem 7 carteiras no total, tá? E é bem interessante. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.